Título da Espanha vai salvar a Eurocopa depois de um torneio chato. O jogo bonito ficou feio demais com a Inglaterra e a França. Agora, só a Espanha, a equipe mais emocionante do torneio, pode salvar essa Eurocopa. Depois que a Inglaterra teve mais uma atuação lamentável contra a Eslováquia nas oitavas de final da Euro 2024, Gary Neville pediu para o técnico Gareth Southgate fazer uma mudança drástica na sua abordagem. Ganhar é importante em torneios, disse o ex-zagueiro para a BBC Sport. Mas não dá para pensar que dá para jogar um mês assim e chegar à final. Infelizmente, Neville estava errado. A Inglaterra está agora só a uma vitória da final em Berlim, depois de outro show de terror contra a Suíça, onde eles forçaram os neutros a aguentar mais 30 minutos de mediocridade, marcando no final do jogo com o primeiro chute a gol. A França, que também não conseguiu marcar gols com bola rolando, chegou até as semifinais. Igual à Inglaterra, eles são muito menos do que a soma das suas partes por causa da negatividade do treinador, deixando o jogo ainda mais difícil de assistir. A Holanda foi mais fácil de ver às vezes, mas se não fosse pelo formato ridículo da Euro, Ronald Koeman e seu time já estariam fora, terminando em terceiro no seu grupo. Eles quase passaram despercebidos. Esse time holandês não lembra em nada o orgulho do futebol total. A responsabilidade cai então na Espanha, para salvar um torneio monótono que só deixou claro que o futebol está sofrendo de uma crise de qualidade. Os torcedores da Inglaterra e até da já eliminada França têm todo o direito de curtir a preparação para as semis. Esses são tempos emocionantes para os jogadores e para os seus fãs, mas profundamente perturbadores para o resto de nós. Bom futebol é um termo subjetivo, e a beleza está nos olhos de quem vê. Mas a paixão, o orgulho e o patriotismo frequentemente comprometem a imparcialidade. Por exemplo, Johan Cruyff queria ver a Holanda vencer a Copa do Mundo de 2010, mas se decepcionou com as táticas violentas na final contra a Espanha, considerando-as uma traição à filosofia do país. Antes do jogo, me perguntaram na Holanda: podemos jogar como a Inter? Podemos impedir a Espanha como Zé Mourinho fez com o Barça? Disse Cruyff ao El Periódico. Eu disse não, de jeito nenhum. Não porque eu odeie esse estilo, mas porque achei que meu país nunca renunciaria ao seu estilo. Eu estava errado. E me dói que a Holanda tenha escolhido um caminho feio para buscar o título. A Inglaterra e a já eliminada França mostram os mesmos níveis de cinismo na Alemanha. Os especialistas podem enfeitar a situação falando de resiliência, bravura e união. Mas o que essas duas grandes nações do futebol alcançaram na Euro não é uma obra de arte defensiva. É o que Jorge Valdano chamou de merda no palito, algo imperdoável, dadas as peças que Deschamps e Southgate têm à disposição. Eles podem ter alguns dos melhores jogadores de futebol da atualidade, mas seus jogos têm sido quase inacessíveis. Quando Ralf Rangnick, treinador de uma equipe austríaca, dinâmica e aventureira, disse: "Já vi outros jogos em que era difícil até ficar acordado", sabíamos exatamente de quem ele estava falando. É claro que tanto a Inglaterra quanto a França argumentariam que os fins justificam os meios. E podemos ter certeza de que Southgate será celebrado como um herói em seu país se os Três Leões finalmente ganharem um grande troféu internacional. No entanto, seria muito prejudicial para o futebol se ele ou Deschamps acabassem com o troféu. Um deles já ficou pelo caminho, porque isso legitimaria suas estratégias vergonhosas. Deschamps permaneceu indiferente às críticas, dizendo antes da semifinal contra a Espanha que, se os torcedores acharem a França chata, eles apenas assistirão a outro jogo. E tudo bem, essa é sua prerrogativa. Ele sente que está na Alemanha para vencer, não para entreter. O problema é que muitos treinadores hoje em dia se importam tão pouco com o espetáculo, no momento delicado da história do futebol, que parece que chegamos a um ponto de inflexão, o momento de saturação excessiva. Há mais partidas, mas menos grandes jogos no final da temporada. O nível de jogo está mais elevado do que nunca e, paradoxalmente, há menos espaço para talentos criativos. Então, o que acontece quando as pessoas não assistem apenas mais um jogo, mas sim outro esporte?
Até Ronaldo Fenômeno disse que hoje em dia prefere assistir tênis porque acha o futebol chato. Ele não tá sozinho nisso. O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, disse na semana passada: o futebol tem cada vez mais espectadores, mas está se tornando cada vez menos atraente. Aí esse processo vai estar finalizado. Não importa quantas pessoas assistem futebol, se você não garantir que o que as pessoas assistem é algo agradável, isso só vai beneficiar o negócio, porque o negócio só se preocupa com quantas pessoas assistem. Mas, dentro de alguns anos, os jogadores que merecem ser observados serão menos, e o jogo produzido vai se tornar menos divertido. E esse aumento artificial no apoio vai acabar, afirmou o argentino. A Euro é um exemplo perfeito disso. A expansão para 24 equipes foi um desastre, diluindo a qualidade da competição e colocando mais pressão nos jogadores. Esse é o jogo moderno. Mais jogos significam mais dinheiro para os organizadores, sem considerar o bem-estar dos jogadores. Como disse o técnico da Lazio, Maurizio Sarri, ao La Repubblica na temporada passada, eles estão mandando esses caras pro matadouro sem ninguém intervir. Isso é futebol agora. Pegue o dinheiro e fuja. O resultado é um aumento nas lesões causadas por uma agenda vergonhosamente congestionada. Não é por acaso que vários jogadores de topo nem sequer chegaram ao Euro depois de terem sido atingidos por lesões graves, enquanto alguns dos que apareceram pareciam completamente exaustos. Há um risco real de que o prodígio do Barcelona e da Espanha, Pedri, se torne um exemplo de esgotamento, tendo sofrido outra lesão antes dos 22 anos na Alemanha. Nesse contexto, pode-se tentar defender Deschamps e Southgate, apontando que muitos de seus craques estão saindo de campanhas cansativas nos clubes, o que pode explicar suas exibições abaixo do padrão, ou até explicar a eliminação da França para a Espanha. No entanto, embora a fadiga seja sem dúvida um fator no declínio da qualidade, não pode ser usada como desculpa para as terríveis táticas de Inglaterra e França. Deschamps admitiu que uma base defensiva sólida foi sua prioridade, e ele sempre vai errar por excesso de cautela. Suas táticas não são influenciadas pelo nível de talento à sua disposição. Sua abordagem prioriza a segurança, porque ele acredita que um técnico de seleção não tem tempo suficiente para desenvolver planos de jogo sofisticados. Ele se concentra em manter as coisas simples e acertar o básico. A questão é que Deschamps reconheceu que existem outras formas de vencer grandes torneios, e esperamos que a Espanha prove isso nesta semana. É uma alegria assistir La Roja na Euro. Com Rodri liderando o meio-campo ao lado de Fabian Ruiz, a Espanha combina passes curtos e precisos, mas não se limita ao estilo clássico de tic-tac. Eles também têm uma franqueza revigorante, buscando levar a bola rapidamente aos pés de Nico Williams e Lamine Yamal. Esses são exatamente os tipos de jogadores que Bielsa falava. Talentos emocionantes ameaçados pela ignorância de treinadores conservadores ou pela restrição de sistemas que priorizam o pragmatismo sobre a coragem. Luis de la Fuente implementou um estilo de jogo que aproveita ao máximo seus jogadores mais excitantes, algo que Deschamps ou Southgate talvez não possam reivindicar. A Espanha também mostrou coragem, determinação e diligência defensiva quando necessário, especialmente no único grande jogo que vimos na Euro até agora, contra a Alemanha. Deveria ter sido a final. O duelo da semifinal caminhava para esse final após um primeiro tempo com 3 gols, mas terminou em um segundo tempo monótono. Agora, esperamos que os espanhóis ergam o troféu, porque o jogo bonito realmente precisa de uma vitória agora. Como Cruyff escreveu uma vez, o público e os jogadores deveriam gostar de futebol. O futebol é um espetáculo, senão não é futebol. É uma crítica severa, e certamente não vale a pena assistir, muito menos comemorar. E aí, galera? Muito obrigado por assistir até aqui. Agora na tela final, temos 2 vídeos incríveis esperando por você. Escolha um deles, clique e continue se entretendo no nosso canal. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para mais conteúdo de qualidade. Vamos juntos!